como lidar com situações emocionalmente delicadas. Esse tema é a maior pedra no sapato de líderes ao redor do mundo todo. Várias possibilidades, eles sempre marcavam essa como: meu Deus, me ajuda, esse é meu maior desafio, a minha maior insegurança está aí em lidar com situações emocionalmente delicadas. E o que são situações emocionalmente delicadas? São situações em que o líder fica numa saia justa. Há uma bifurcação e ele não sabe muito bem como lidar com as emoções envolvidas, seja dele próprio, seja das pessoas envolvidas. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês verem se faz sentido para vocês. Uma demissão é uma situação emocionalmente delicada. Um feedback corretivo, né, que você precisa falar para um liderado que ele precisa corrigir um comportamento dele para redirecionar num sentido proveitoso tanto para a empresa quanto para ele. Você falar de uma queda de desempenho com o colaborador. Você chamar a atenção de um colaborador quando ele está chegando atrasado. É uma situação emocionalmente delicada. Você explicar para uma pessoa que ela está tendo má influência para a equipe. Você dizer a um colaborador que um cliente reclamou dele ou que um par seu de outro setor reclamou dele ou que está sendo difícil para outros setores trabalhar com ele. Você contar para um liderado que está super empolgado com o projeto, né, esse projeto ou vai ser finalizado ou o desempenho dele não está tão bom quanto ele acha que está, ou exatamente isso, você explicar aqui o que ele está achando que está fantástico, que ele está pulando na parede, que está maravilhado, verdade, está extremamente abaixo do nível esperado por você ou do nível que a empresa precisa. Uns exemplos de situações emocionalmente delicadas: gerenciamento de conflito também, ataque de ciúmes, ataque de inveja, costumam ser situações extremamente emocionalmente delicadas para um líder. E navegar nesse mar bravio de suma responsabilidade de um líder, eu vou falar aqui muito, se não tudo que vocês precisam entender, porque vocês precisam compreender a importância de vocês saberem, estarem preparados, capacitados, formados para lidar com esses desafios ligados a situações emocionalmente delicadas. Agora você tem então um quadro do que seria uma situação emocionalmente delicada. Levanta a mão aí quem tem facilidade de lidar com essas questões. Gente, demissão, uma pessoa que está gerando um desconforto na equipe, isso tudo que eu coloquei aqui, dar um feedback corretivo, uma pessoa que está fragilizada emocionalmente porque está vivendo uma situação delicada na família, está com a performance baixa e sua equipe está sendo cobrada pelo seu chefe, aquela pessoa não tá performando bem, como é que você faz com essa situação? Isso é uma situação emocionalmente delicada. Levanta a mão aí, tá de boas na lagoas com essa situação? Geralmente não. De forma unânime, é a maior dificuldade. Queridos e queridas, é normal sentir emoções no trabalho. Não sei se vocês sabem disso. Ou seja, frustração, raiva, medo, excitação, são emoções que fluem, que surgem de maneira natural. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso no final, natural até certo ponto. A questão é, emoções surgem. Só que a maneira como vocês, líderes, lidam com esses sentimentos, com essas emoções, pode ajudar muito a construir ou a destruir um time de alta performance que as pessoas sentem prazer em trabalhar. Então você pode criar um climão na sua equipe o tempo todo, ou você pode criar um clima gostoso para trabalhar, dependendo de como você, líder, lida com isso, de como você é capaz de navegar nesse mar das emoções. Eu quero trazer um cenário aqui para vocês. Imagine que você trabalha aí, você e sua equipe trabalham em uma fábrica, é final de quarter, ou seja, final de trimestre. Muito importante que vocês batam as metas de vocês, que vocês cumpram os números do mês. Estão sendo super pressionados. Galera de cima, direção, seus pares, está todo mundo no pescoço de você e da sua equipe para consertar uma máquina que apresentou erros graves, anormais. O cliente também está desesperado por essa máquina. Você e sua equipe estão lá dando tudo de si, vestindo a camisa, fazendo acontecer, mas não está dando certo, está demorando, a pressão, a mensagem no WhatsApp do teu lugar, o seu chefe o tempo todo batendo na sua porta e o cliente impaciente ligando a cada minuto. E aí, do teste final, quando você acha que vai estar tudo certo, todo mundo fez tudo que precisava fazer, já tá dando, graças a Deus, H do teste final, um liderado seu, que é super preparado, super competente, o cara é bom de serviço, mas ele faz um erro que você não estava esperando e o cara trava o processo todo e acaba atrapalhando o teste, estragando a questão toda, todo o preparo que vocês tinham para que aquela máquina pudesse ser testada e logo em seguida ser enviada para o cliente final a partir do teste positivo. A operação toda é atrasada em 24 horas por causa desse erro de um liderado seu que é muito bom de serviço, mas que naquela hora errou. Ou seja, vocês vão precisar esperar 24 horas para voltar a fazer aquele trabalho e a pressão rolando solta, você lá desesperado, sem saber mais o que fazer, mas acontece que você vai precisar retomar o trabalho no dia seguinte. E aí? A equipe fica chateada, você fica super chateado, né? O objetivo seu agora, aí você olha pra sua equipe, a galera tá assim, primeiro que eles estão super frustrados com o cara, fez um movimento indevido e acabou quebrando a máquina de teste, que impossibilitou, que vai precisar de 24 horas a mais para tudo acontecer. Então a equipe toda foi paralisada, a sua liderança foi paralisada por causa de um cara super competente que fez um erro. E aí? Você olha para aquilo e fala, gente, agora o que eu faço? E aí o seu objetivo como líder são inúmeros, mas o principal é garantir que a sua equipe vai conseguir engolir aquilo para voltar no dia seguinte, isso já é noite inclusive, para voltar no dia seguinte com
com a cabeça erguida para poder trabalhar e cumprir a sua tarefa, cumprir a sua responsabilidade, garantindo que, inclusive, aquela pessoa que errou não vai se martirizar, não vai se sentir culpada, não vai ficar se matando de frustração, engolindo rancor contra ela mesma, porque foi um erro indevido, mas foi um erro inesperado, não foi um erro negligente, aconteceu simplesmente. O moral inteiro da equipe tá lá para baixo, tá lá no chão, seu moral tá lá para baixo, você tá frustrado. E aí, o que você faz? O que você faz? Será que você, líder, eu te pergunto, eu quero que você coloque aqui qual que seria a sua reação. Será que você engole aquele sapo, finge que tá tudo bem, manda a galera pra casa e fala, amanhã a gente volta, tá tudo certo, não se preocupa, tá, bora lá, bora lá, bora lá. É isso que você faz, né? Você engole esse sapo, finge que tá tudo bem, manda a galera pra casa, né? Com medo das pessoas ficarem ainda mais chateadas se você falar alguma coisa. Você é honesto e expressa plenamente as suas emoções no calor daquele momento. Você fala o que você acha, você, enfim, diz o tanto que você tá frustrado, fala da sua raiva. O que você faz nessa situação? Você engole sapo, finge que tá tudo bem, manda a galera de volta pra casa, né? Falando, ei galera, bora lá, tá tudo certo, amanhã a gente volta. Ou você é daqueles que vai falar exatamente como você tá se sentindo, você vai expressar a sua raiva, a sua frustração, a sua agonia, o seu medo, o seu receio. O que você faz? Eu quero que você pense aí com seus botões, que você escreva no seu caderno exatamente como que você se comportaria. A situação ideal, na verdade, se vocês já tiveram tempo de pensar aí, na verdade não é nenhuma das duas. Eu vou trazer aqui pra vocês algo diferente, diferenciado, mas sabendo que uma dessas duas, né, qualquer uma dessas duas são os extremos em que líderes costumam cair. Geralmente, líderes lidam com essas situações emocionalmente delicadas, é mais um exemplo, um erro é uma situação emocionalmente delicada também. Geralmente, líderes lidam com essas situações de duas formas. Ele vai simplesmente fazer com que, vai reprimir suas emoções, vai engolir suas emoções, ou ele vai expressá-las de forma inadequada, vai expressá-las como ele sente, como o vento manda. Só que as pesquisas científicas sugerem, estatísticas, que a regulação emocional, que é a capacidade do líder de gerenciar suas emoções nesse tipo de situação, vai determinar o moral e o engajamento da equipe. De todas as facetas da inteligência emocional, são várias, a regulação emocional, ou seja, você dá conta de pelo menos parar para entender o que está acontecendo ali, para você lidar de forma adequada com a situação, é determinante. Eu vou falar exatamente como para uma equipe ter alta performance, para a equipe ser engajada ou não ser engajada. Então, se hoje a sua equipe, você está sentindo que a galera não está pegando boi pelo chifre, você está sentindo que a galera não está vestindo a camisa da empresa, você não está sentindo que tem brilho no olho na sua equipe, eu gostaria que você refletisse hoje como que eu, como líder, tenho lidado com situações emocionalmente desconfortáveis. Essa é a pergunta que eu gostaria que vocês fizessem essa noite. Porque as pesquisas indicam que essa habilidade, esse preparo, essa competência técnica de você gerenciar suas emoções é um dos fatores surpreendentemente mais fortes que vão determinar o clima, o moral presente na sua equipe. Como que tá o moral? Se ele tá baixo, se ele tá alto? Você tá fazendo as pessoas irem pro trabalho felizes ou irem pro trabalho tensas, estressadas, desgastadas, com medo? A forma como você, líder, lida com essas situações emocionalmente delicadas é crucial, fundamental, imprescindível para o engajamento dos seus liderados. Então, se você está aí dizendo aos quatro ventos que você quer uma equipe altamente comprometida, você quer uma equipe altamente engajada, você que está aí me perguntando várias mensagens, eu recebo, como é que eu motivo minha equipe, como é que eu engajo minha equipe, como é que eu faço as pessoas comprarem a minha missão, uma das formas mais eficazes, mais certeiras, mais fundamentais, mais importantes de você fazer isso, líder, é você aprendendo a gerenciar suas emoções. Em situações emocionalmente delicadas, a forma como o líder vai agir, como ele vai se comportar, as palavras que ele vai dizer, como ele vai se expressar, a sua linguagem corporal, tudo isso, todas essas nuances são absolutamente cruciais de serem masterizadas pro bem. Porque se você não masterizar pro bem, é garantido que você vai dar um tiro no próprio pé, sem nem estar sabendo. Tudo que a gente traz aqui no Liderança Singular são questões muito sérias e contraintuitivas. Na maior parte delas são contraintuitivas. Não é o senso comum, eu falo sempre, vou repetir aqui, não é o senso comum que vai te ensinar a ser um excelente líder. Não é você observando comportamentos de outros líderes que você vai poder se tornar um excelente líder. É atitude. Não é simplesmente faro, feeling, o que vai te tornar um excelente líder. Sobretudo se você nunca se treinou para isso. Então, o seu gerenciamento das emoções, das suas próprias emoções, é fundamental para determinar se os resultados da sua equipe vão ser positivos ou negativos. E, novamente, não é psicologia pop, não é romantismo, não é Maria falando de uma coisa que é bonitinha, ai, vamos todo mundo se amar, ai, líder zen, não é isso que eu tô falando. Eu estou propondo aqui, se você quiser ter resultados imbatíveis, se você quiser ter uma equipe de alta performance, se você quiser ser um líder diferenciado, tem poder de barganha, que cresce profissionalmente, que ajuda no lucro da sua empresa, que faz a sua equipe crescer inimaginavelmente, você precisa se capacitar para lidar com situações emocionalmente delicadas, porque isso é crucial. Claro que eu também advogo em relação ao bem-estar das pessoas, porque é gostoso a gente estar numa equipe com a qual é bom trabalhar, que a gente se sente pertencido, que a gente se sente engajado. Esse é um meio. Lidar com situações emocionalmente
emocionalmente desconfortáveis é um dos principais de um líder de alta performance. A supressão das emoções, caros líderes, a supressão, ou seja, você fingir que a emoção não existe, você querer que seus liderados deixem a raiva, deixem a frustração, deixem a infelicidade, deixem uma paixão. Você vem trabalhar, mas eu quero que você esqueça que o mundo lá fora existe. Você está aqui para trabalhar, você está vendendo as suas horas, está vendendo a sua inteligência em relação ao salário, eu te dou um salário, você me dá as suas horas. Enquanto você estiver aqui, eu não quero que suas emoções existam. Eu só quero que suas emoções existam se elas forem relativas à felicidade, à sua satisfação de estar aqui, ao espírito de equipe. Quando é positivo, pode trazer, mas se é negativo, eu quero que você deixe daqui pra fora. Então, se seu filho tá doente em casa, problema seu. Se sua mãe não tá bem, problema seu. Se você tá vivendo um problema no seu divórcio, no seu casamento, problema seu. Se você tá apaixonado e não tá pensando nas coisas direito, problema seu. Se você tá super feliz que um amigo vem te visitar no final de semana, problema seu. Essa é a forma como líderes costumam lidar com as emoções de seus liderados. Fora tudo que é ruim, só fica aqui dentro quem tá aqui para trabalhar. Ou seja, há uma cisão, uma separação entre o que é pessoal e o que é profissional. Super comum no mundo inteiro. Absolutamente contra-intuitivo. Tô aqui para trabalhar, não tô aqui para fazer amigo, tô aqui para trabalhar. As pessoas que estão acostumadas, os líderes que estão acostumados a fazer essa supressão das emoções, estão favorecendo o que na sua equipe? Emoções negativas, estão favorecendo menos relacionamentos de proximidade, que são fundamentais para construir um ambiente de confiança. Estão fazendo com que a sua equipe não colabore, não tenha trabalho em equipe, porque trabalho em equipe é azeitado por emoções. Faz com que, inclusive, a sua equipe se lembre menos de questões, porque a memória fica fraca se você não favorece. Se você suprime as emoções, cientificamente falando, a memória fica mais fraca, porque você está desativando o sistema de memória que é puramente emocional, basicamente emocional. A sua pressão arterial fica mais elevada, a pressão da sua equipe fica mais elevada se você suprime as suas emoções, as emoções das suas pessoas, da sua equipe. Pesquisas demonstram que a supressão das emoções também eleva o nível de estresse das pessoas. Perceba a importância de você aprender a acolher emoções e lidar positivamente com elas. Inclusive, você pode até achar que você é capaz de suprimir emoções, né? Você engolir sapo vai resolver a questão. A questão é, emoções elas escorrem por entre seus dedos também, né? Você vai demonstrar que você está insatisfeito no seu tom de voz, nas suas expressões faciais que são inconscientemente analisadas pelos seus liderados, as rugas na sua testa, a sua posição corporal vai dizer para o seu liderado que você está frustrado, que você está com raiva, gestos que você faz de maneira mais brusca vão indicar para os seus liderados que você está estressado, frustrado, com raiva. Então, eles podem não saber, seus liderados podem não saber conscientemente que você está frustrado, com raiva, que você está travando, está engolindo aquele sapo ali, mas eles estão fisiologicamente registrando a sua inautenticidade. Você está segurando ali, ou fingindo que está tudo bem, ou calando a boca e falando, não, depois a gente esquece pra lá, deixa pra lá. Fecha a porta e vai. Seus liderados estão o tempo todo fisiologicamente registrando e respondendo às suas emoções, quer você queira, quer você não queira. Então a sua empresa tem uma cultura emocional, você estando consciente para ela ou não. A gente fala demais, né, nas mídias, enfim, nas MBAs da vida, nos cursos técnicos, a gente fala demais de cultura das empresas, só que a gente se refere sobretudo ou unicamente à cultura intelectual. Esquece-se de falar da cultura emocional, tão, se não mais importante do que a cultura intelectual de uma empresa. E você, a sua equipe hoje, tem uma cultura emocional. E qual que é a cultura emocional da sua equipe? É cultura de supressão? É cultura de que todo mundo fala o que precisa a qualquer momento? Qual que é a cultura emocional da sua equipe hoje? A sua equipe tem uma cultura emocional. Você estando consciente para ela ou não. Então, o seu papel, líder, para você ser um líder de alta performance, que engaja, que inspira, que faz as pessoas entregarem resultado com excelência, o seu papel é direcionar essa cultura em prol da produtividade, em prol da positividade, em prol daquilo que faz os corações baterem acelerados de forma positiva e não de forma estressada. Porque as emoções estão correndo nas veias, você estando direcionando elas ou não. Daí a importância de você masterizar essa autorregulação e você masterizar a forma como seus liderados vão lidar com as emoções deles na sua presença. Então, um líder altamente hábil, capacitado, formado, preparado para lidar com situações emocionalmente delicadas, ele cria climas nos quais o compartilhamento de informações, a confiança, a tomada de riscos saudáveis, o aprendizado florescem. É isso que acontece quando o líder consegue entender que emoções são bem-vindas, independente das emoções, tá, pessoal? Tô falando de emoções em geral. Não é emoção positiva ou negativa, não. É emoções em geral. Liderabilmente, o liderável, ele sabe lidar com qualquer emoção. E ele acolhe qualquer emoção, porque emoções são grandes sinais, parâmetros importantes em relação à sua própria liderança. Então, se a sua equipe está o tempo todo frustrada, o tempo todo raivosa, o tempo todo batendo o pé, o tempo todo se rebelando, é porque a sua liderança, você como líder, não está cumprindo o seu papel com excelência. Muito comum os líderes terceirizarem a sua responsabilidade, falar, eles são muito despreparados, o povo faz muito mimimi, tudo metido, tudo mimizento, tudo que é na mão, né? Ou seja, fala mal dos liderados,
liderados como se os liderados fossem um problema. Seus liderados são a solução da sua vida profissional. Seus liderados são a bote de ouro no final do arco-íris para você, se você souber direcioná-los adequadamente a partir das emoções deles. Seus liderados não são seus problemas, meu caro líder, minha cara líder. Seus liderados são a sua maior solução. São eles que vão permitir, inclusive, que você cresça na sua carreira, que você se destaque como um profissional de excelência na sua empresa, para você conquistar, galgar degraus maiores, para você ganhar um salário melhor, para você, inclusive, poder sair da sua empresa e ser requisitado no mercado. São seus liderados que vão te permitir isso. Se você quiser ser um líder de excelência, você precisa ser o líder participativo, talvez é o que você está querendo dizer, o líder que é facilitador de tarefas e não fazedor de tarefas, não executor direto de tarefas. Isso exige de você uma habilidade tremenda para direcionar as emoções dos seus liderados, para você escutar as necessidades dos seus liderados e saber direcioná-los para onde é importante para você e para a sua missão e para a missão da empresa e para o propósito de vocês todos juntos. Essa abertura faz toda a diferença. Funcionários, pessoal, podem ser extremamente produtivos no curto prazo se eles estão tensos ou apavorados, né? A dinâmica de comando e controle que favorece exatamente isso. Parece que está todo mundo produzindo, mas é no curto prazo. Isso funciona, o medo e o pavor, a tensão, o estresse demasiados funcionam no curto prazo. As pessoas produzem, mas logo depois isso é altamente desmotivador. Logo em seguida que um projeto passou, as pessoas ficam desmotivadas, ficam chateadas, ficam frustradas, querem sair dali o mais cedo possível, não se entregam, não entregam o melhor de si. Muito cuidado com liderança pela dor. Falei muito disso ontem. Muito cuidado com a liderança pela dor. O liderança singular promove a liderança pelo amor a partir de evidências científicas. Não simplesmente porque nós somos aqui líderes zen, não simplesmente porque a gente acha isso bonitinho, mas é porque é o que funciona, traz resultados palpáveis. Inclusive, o gerenciamento positivo das emoções por parte de líder, as pesquisas indicam que está diretamente ligado a resultados financeiros diferenciados. Simples assim. E por que é fundamental um líder se atentar para isso, além disso tudo que eu já trouxe? Uma outra pesquisa, eu estou trazendo pesquisas aqui, hein? Uma pesquisa direcionada dessa vez por Daniel Goleman, que foi muito conhecido pelo livro Inteligência Emocional, indicou que, repito, todos os elementos que afetam o desempenho financeiro de uma empresa estavam ligados a dois fatores: ao humor do líder e aos seus comportamentos a partir desse humor. Olha que louco, o desempenho de resultados financeiros estavam intimamente ligados ao humor do líder e aos comportamentos que o líder tem a partir do seu humor. O humor do líder e os comportamentos que ele tem a partir do seu humor provocam uma reação em cadeia. Eles impulsionam o humor e o comportamento de todas as outras pessoas. Um chefe irritadiço, implacável e uma organização tóxica, repleta de pessoas com baixo desempenho, com desempenho negativo. Esse é o ambiente que um líder tóxico cria. Agora, um líder inclusivo, inspirador, gera liderados que vão topar qualquer desafio. E isso vai fazer com que a empresa tenha lucro ou prejuízo. O humor do líder, que depende inexoravelmente da sua habilidade de lidar, do seu preparo, da sua competência de lidar com situações emocionalmente delicadas, falha-se dentro da organização exatamente como a eletricidade, ela é conduzida por meio de fios. É isso. Simples assim. E para ser mais específica, o humor do líder e da líder é literalmente contagioso. Se espalha muito rapidamente, repito, inexoravelmente para toda a empresa. Enquanto o bom humor, ele galvaniza, ele favorece o bom desempenho, um líder que é ansioso, que é estressado, que é raivoso, está o tempo todo com a ruga na testa, que está o tempo todo lá, travado, difícil, pode levar um negócio à falência. Os líderes mais eficazes são aqueles que têm um humor muito bem gerenciado. Estou dando várias evidências aqui para ficar claro para vocês, pessoal, por que eu estou trazendo isso. Eu quero trazer uma outra evidência, outro case, na verdade, não sei se vocês conhecem, a BBC, que é uma gigante da mídia britânica. No final dos anos 90, uma divisão experimental da BBC, na Inglaterra, teve que fechar as portas. E eu vou trazer aqui duas formas de lidar com a mesma situação para vocês verem impacto. Isso é um caso verídico, tá? Um case mesmo. Cerca de 200 jornalistas e editores do grupo fizeram tudo que podiam, tinham dado seu melhor, mas mesmo assim, por questões econômicas, por questões do contexto daquele momento, a administração decidiu encerrar a divisão da BBC, no final dos anos 90. Se não bastasse, né, que a paralisação já é ruim o suficiente, um líder foi enviado para dar notícia para essas pessoas, que não estavam cientes de nada. E o líder, o executivo que foi enviado para dar essa notícia, ele usou um humor frio, um humor duro, para ele dar notícia, ele não se preocupou com as emoções das pessoas envolvidas, e a forma como ele lidou, o humor dele, o comportamento dele a partir daquilo, incitou a frustração tremenda, até o ódio das pessoas que estavam ali presentes. Ele só foi convocado para dar uma mensagem que ia impactar a vida daqueles 200 jornalistas, editores, mas a forma como ele deu aquela mensagem impactou negativamente, o humor dele estava tão irritado, ele estava tão tô nem aí para vocês, que o meu emprego tá garantido, agora de vocês, o problema é de vocês, eu tô aqui para dar uma notícia, e é isso, né? Aí a desconexão emocional, tô aqui para dar um fato, a notícia simplesmente a gente vai ter que fechar
fechar as portas, né? Essa desconexão emocional fez com que esse jornalista tivesse que ser retirado, teve que chamar a segurança para ser retirado desse lugar após ele dar essa notícia para os jornalistas, para as pessoas que estavam trabalhando ali. No dia seguinte, outro líder visitou essa mesma equipe e ele, ao contrário do líder anterior, ele tinha um humor sombrio, respeitoso e assim como o seu comportamento. Então ele não fingiu que estava tudo bem, né? Ele não fingiu, ele não veio sorrindo para a galera, né? Porque é inadequado, um líder que sabe gerenciar suas emoções e sabe lidar com situações emocionalmente delicadas, ele nunca finge que está tudo bem. Traz a emoção apropriada para o seu contexto e sabe gerenciar suas emoções, ele não está submetido à ditadura da felicidade, sorrir a qualquer preço, sorrir a qualquer hora, tá tudo bem o tempo todo, vamos ser felizes, vamos abraçar a árvore. Não. O líder singular, o líder de excelência, o líder que inspira e engaja qualquer liderado, ele sabe moldar as emoções da galera, as suas próprias e as suas próprias as emoções da galera, para eles todos terem essa influência positiva numa direção da produtividade, da satisfação, da realização. Mas antes de tudo, antes de tentar forçar a barra para a felicidade, ele acolhe as emoções presentes e foi o que esse líder fez. Então ele falou da importância do jornalismo, como que essas pessoas escolheram aquela carreira porque elas acreditavam que aquilo era a missão da vida delas, que ninguém estava ali por causa do dinheiro, mas infelizmente aquela decisão tinha que ser tomada por questões financeiras, mas ele pediu para todo mundo relembrar o que fez essas pessoas escolherem a carreira do jornalismo, o que fazia elas trabalharem ali todos os dias. Tinha alguns que tinham anos trabalhando naquele mesmo lugar, ele respeitou, ele reverenciou as pessoas que tinham dedicado anos de suas vidas àquela empresa que agora tinha que fechar as portas, trouxe respeito, ele trouxe autonomia, ele trouxe dignidade para a comunicação dele, ele tomou conta do coração das pessoas que estavam recebendo aquela notícia. Ele se lembrou da época em que o jornalismo era diferenciado, né, quando era tudo tão difícil, tão mais difícil. Ou seja, ele trouxe a história do jornalismo, tocou o coração daquelas pessoas para falar, porém, a gente precisa fechar as portas hoje. E eu convido vocês a procurar um novo cargo, lembrando da missão que nós jornalistas temos em relação ao mundo, em relação à nossa própria carreira, em relação a todo mundo que está do nosso lado. Vocês percebem que a notícia era a mesma, só que esse jornalista foi aplaudido pelas pessoas, até arrepiei aqui. O jornalista foi aplaudido pelas pessoas, pela mesma equipe que no dia anterior uivado, estava quase batendo no líder anterior que deu a notícia sem nenhuma gota de sentimento, sem nenhuma gota de humanidade, de dignidade, de respeito pela história das pessoas que estavam ali. Tô dando um case verídico, mas eu poderia trazer tantos outros, esse é só um, de como líderes que não sabem lidar com as emoções, ou seja, que esquecem que emoções existem, que não têm carinho, cuidado com o coração dos seres humanos que estão na sua equipe, quanto esses líderes causam absurdos, estragos emocionais, inclusive absurdos. O burnout tá aí, não é à toa não, gente. Infelizmente, ou felizmente, os líderes que estão na minha turma, os que são formados pelo liderança singular, pelo treinamento, eles também têm líderes. Só que esses líderes são extremamente despreparados. E aí eles que são meus líderes, são meus alunos, estão se preparando, são média gerência, por exemplo, estão se preparando e eles veem os absurdos, eles trazem os casos para mim, os absurdos que esses líderes fazem no dia a dia porque não sabem gerenciar suas emoções, não sabem demitir quando precisa demitir, não sabem dar feedbacks corretivos, não sabem ter conversas difíceis, não sabem se posicionar de forma assertiva, fazer é sim ou é não. Esses líderes que não sabem lidar com emoções delicadas, com situações emocionalmente delicadas, eles não dizem nem sim, eles ficam o tempo todo em cima do muro. Quem não sabe lidar com emoções não se posiciona nunca, ou tem muita dificuldade de se posicionar. E você, líder, que quer se formar como um líder singular, você que quer ser um líder de excelência, que inspira e engaja qualquer liderado, você precisa aprender a se posicionar, porque é desconfortável se posicionar. Porque você precisa, não dá para agradar gregos e troianos o tempo todo, você precisa ter uma posição muito firme dentro de si, você precisa estar muito confortável na sua identidade, você conseguir falar sim para você conseguir falar não. Isso é emoção, totalmente emoção, não são fatos não, são emoções que nos permitem fazer esse movimento de assertividade. Perceba a importância de um líder, com esse caso da BBC, de um líder atentar-se para as emoções e atentar-se para o seu comportamento a partir das emoções. São dois aspectos, emoções e comportamentos a partir das emoções. Então, eu quero que vocês percebam, meus caros, minhas caras, eu poderia até dizer, há estudos que poderiam embasar isso, mas eu poderia até dizer que a principal missão de um líder, a sua tarefa primária é a liderança emocional. Influenciar é influente, é você entrar no rio das emoções, isso é influência. Todo mundo pergunta, como é que eu sou influente? Curso de oratória? Não! Oratórias não são simplesmente técnicas que vão te permitir trazer isso. Um bom discurso de oratória, inclusive, ele mexe bastante com as emoções das pessoas, mas ele fica vazio. Ele é percebido com cinismo se no dia a dia você não tem atitudes que embasam conexão emocional com as pessoas. Se tá só nas palavras, meu caro, minha cara, é um tiro no próprio pé, tem que ser nas atitudes diárias. É nas atitudes diárias que você fala para as suas pessoas, eu estou à escuta de vocês, eu me importo com vocês, eu valorizo vocês, eu valorizo a sua história, eu valorizo quem você é, muito além do cargo que você tem, muito além do salário que você ganha, muito além da tarefa que você precisa desempenhar de segunda a sexta, você é um ser humano que eu valorizo. Eu tô aqui, meu coração tá com você, seu coração tá comigo. Se você, líder, não estiver disposto a entrar na lama das emoções, que é uma lama brava, você precisa de preparo para isso. Se você não tá disposto, larga de ser líder. Já fala agora, larga de ser líder. Porque gestão de pessoas é gestão de emoções.
emoções, gestão de comportamentos, gestão de relacionamentos. E gestão de relacionamentos, gestão de comportamentos é a gestão das emoções. Isso é gestão de pessoas. Não é com processos que você vai fazer gestão de pessoas. A questão administrativa é fundamental. Fundamental uma equipe ter tanto um administrador quanto um líder. A tarefa do líder é fazer gestão de emoções e de comportamentos, gestão de relacionamentos. E para isso é importante que você se prepare. Então, um líder precisa certificar-se, o tempo todo você, líder, precisa se certificar que você não está simplesmente, regularmente, né, otimista, feliz. Você precisa entender o que a situação está te pedindo para você ser verdadeiro, ser autêntico, mas na justa medida, com carinho, com cuidado, botando as devidas pausas, devidos sim, devidos nãos, para você conseguir manifestar o que é mais apropriado para aquele momento. Para que os seus seguidores, os seus liderados, seus parceiros fiéis de missão sigam a sua influência emocional. Não é para você começar a fazer poker face, como a gente fala, né? Cara de jogo, você fingir que tá tudo bem no seu dia a dia. Não. Mas também não é para você sair soltando os cachorros. Quantos líderes eu vejo, meus alunos inclusive, assim, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que ser objetivo, né, fatos são fatos. Definitivamente, caro líder, cara líder, fatos são fatos, mas a maneira como você vai falar esses fatos faz toda a diferença. Tem um coração te escutando do outro lado, tem um ser humano com uma história, com medos, com sonhos, com desejos. Tem um ser humano do outro lado que está recebendo a sua mensagem. Se você não souber empacotar essa mensagem de um jeito que chegue de forma macia, de forma gostosa no coração do ser humano que está te ouvindo, você perde seu tempo, para dizer o mínimo, sua energia, você perde seu cargo, você perde. Muitos líderes que não sabem lidar com emoções são demitidos e não é à toa. Agora, a desculpa é, não trouxe resultados. Claro que não traz resultados, você não sabe mexer com o coração das pessoas, você não sabe direcionar o coração das pessoas para uma missão, para um propósito. Você acha que número vai direcionar o povo? Você acha que meta vai direcionar o povo? Você acha que processo vai direcionar o povo? Não vai, nós estamos falando de coração, nós estamos falando de emoção. Engajamento é um aspecto puramente emocional. Engajamento, gente, baseado em conexão emocional. Engajamento é emoção, não é razão, não. Agora, eu poderia falar aqui tudo, né? Eu poderia dar uma aula aqui sobre... Eu vou falar algumas coisas para vocês, questões técnicas, né? Eu não quero dar detalhes científicos demais para vocês, pra gente não acabar perdendo o desvio do foco aqui, que é vocês aprenderem a lidar com situações emocionalmente delicadas. Mas o fato é, o sistema límbico e o neocórtex, ou seja, o cérebro emocional e o cérebro racional, como é dito, né? Hoje, a teoria científica mais bem aceita é o cérebro trino, né? Ou seja, tem um sistema reptiliano, regula os nossos batimentos cardíacos, o palpitar, o aumentar das nossas pupilas, o enrijecer dos nossos músculos, a nossa respiração, esse é o sistema reptiliano. Em seguida tem o sistema límbico, que regula nossas emoções, e em seguida tem o neocórtex. O neocórtex e o sistema límbico são altamente, intimamente conectados, de forma que toda decisão racional é intimamente emocional. Uma questão ajuda a outra. A gente não pode separar emoção de razão. Infelizmente, né, acreditamos nessa balela dos homo sapiens, né, os homens que pensam, mas nós somos seres emocionais que pensam, não somos seres racionais que sentem. Nós somos seres emocionais que pensam. Antes de tudo, somos emocionais. Cientificamente falando, não tô falando um conto de fadas bonitinho, não estou falando de líder zen, não estou falando de líder abraça a árvore que você vai ser feliz, não, eu estou falando do que é real, do real que a gente precisa lidar, como sempre eu trago aqui o Liderança Singular. Não há como você escapar, meu caro líder, minha cara líder, que você deve primeiro se atentar para o impacto do seu humor e do seu comportamento, antes de você pensar em qualquer outra coisa, na sua ampla gama de possibilidades e de responsabilidades no dia a dia. Porque se você não se atentar a isso, tudo desanda, porque você está lidando com seres humanos que executam as tarefas, executam as suas responsabilidades no dia a dia. Se você não estiver atento a essa questão, se você não estiver escutando o que está acontecendo com a sua equipe, produzindo desgastes, destroços na sua equipe, ou você está impedindo de potencializar ao máximo tudo que as pessoas poderiam trazer. Ele precisa ser um facilitador, muito mais do que ele ser o executor, ele precisa direcionar as emoções das pessoas para que as pessoas entreguem o seu melhor e cumpram as tarefas. Então o líder não é o melhor executor. O líder chegou ao cargo de liderança provavelmente porque ele executava muito bem, né? É isso que garantiu o posto de chefia. A promoção de um líder se dá, em geral, no mundo de hoje, pela grande habilidade técnica que ele tem, né? As hard skills dele, a habilidade técnica, faz com que ele seja reconhecido no meio de trabalho. Só que não é a habilidade técnica que vai fazer com que esse líder chegue ao seu próximo nível. Então o que fez ele chegar até a liderança foi a habilidade técnica. Mas o que vai fazer ele crescer na liderança, o que vai fazer ele direcionar positivamente seus esforços da sua equipe, não é a habilidade técnica, é a habilidade de gerenciar emoções, a habilidade de gerenciar comportamentos, a habilidade de gerenciar relacionamentos. O nosso cérebro é altamente social, a nossa arquitetura cerebral é altamente social. E a nossa arquitetura evolucionariamente, como é que é essa palavra? Evolucionariamente, que palavra esquisita, eu não sei. Na evolução, fez sentido pra gente que a gente pudesse discernir com mais facilidade que o contágio emocional do riso e do sorriso fosse mais imediato, porque isso significa que a gente poderia se aliar com mais facilidade, encontrar parceiros com mais facilidade, que isso que garantiu a sobrevivência da espécie humana em relação a todas as demais espécies, né? O fato da gente poder se comunicar e da gente agregar forças, agregar inteligência pra gente combater os nossos inimigos, animais, do clima, etc. Então, o contágio emocional do bom humor é incrível e vamos usar isso a nosso favor. Use e abuse do amor gostoso. Aí tem questão, né? Qual que é o amor gostoso? Depende dos seus liderados.
depende da sua equipe, depende da sua empresa. Talvez a sua forma de brincar tá maravilhosa para sua equipe, mas talvez a sua forma de brincar tá horrível para sua equipe. Então toma cuidado, tem isso também. Agora o sorriso definitivamente é super contagiante e vale a pena sempre estar com ele em dia, mas tem que ser de dentro, porque se for inautêntico, também sai pela culatra. Tem que ser uma coisa gostosa que vem de dentro. Por isso a importância de você se cuidar. Se você estiver altamente estressado, impossível você dar um sorriso autêntico, né? Não, você vai dar um sorriso, parece que tá mordendo as pessoas, né? Parece que tá querendo matar alguém. Então não é esse tipo de sorriso que a gente tá falando. E eu quero falar um pouquinho mais de como que vocês afetam os liderados de vocês, o humor de vocês, cientificamente falando. Acho que é interessante vocês saberem disso no dia a dia de vocês, não só com os liderados, mas para a vida de vocês. O nosso cérebro humano, a formação dele, a arquitetura dele, tem o que os cientistas chamam de um circuito aberto. O sistema límbico tem um circuito aberto, o Open Loop System em inglês, né? Então, o nosso centro emocional é um sistema aberto. O que significa isso? Bom, deixa eu falar do contrário primeiro. O sistema fechado, ele é autorregulado, ou seja, um sistema fechado ele só depende de si para sentir, para crescer, para fazer. Ele não tem contato com o exterior para ele regular-se a si próprio. Já um sistema aberto precisa ter contato com o exterior para ele se autorregular. Ou seja, a gente conta com as conexões com as outras pessoas para determinar o nosso humor. Louco isso, né? Sistema límbico, nosso cérebro, vou repetir de outra forma, nosso cérebro emocional, a arquitetura dela é aberta, é um sistema aberto, ou seja, ele é poroso. Nosso sistema emocional, ele depende do contato com o exterior. A nossa conexão com as pessoas, com o ambiente à nossa volta, o que a gente escuta, o que a gente ouve, as pessoas com quem a gente se relaciona, tudo isso está favorecendo ou não o nosso bem-estar emocional, o nosso humor, né? Ah, eu sou autossuficiente. Não existe. A sua arquitetura cerebral te impede de você fazer esse movimento teórico, absolutamente teórico, um movimento intelectual de autodefesa, de você falar, não tô nem aí pra ninguém. Você está aí pra ninguém. A sua arquitetura fisiológica está aí, você querendo ou não. Nós somos seres permeáveis, nós somos seres porosos. A gente depende dos seres humanos à nossa volta pra gente ser feliz ou não. É um fato neurocientífico. Esse sistema aberto do nosso sistema límbico foi vencedor na evolução humana. Exatamente, é isso que permite, inclusive, que uma mãe vá acolher seu filho quando ele tá chorando. Porque se não fosse isso, uma mãe não estaria nem aí pro seu filho. Pega os répteis. A diferença entre os répteis e os mamíferos. A cobra, a bichinha não chora. Os bebezinhos cobra não choram. E se chorasse, a mãe não tava nem aí. Deixa lá, deixa se virar. Não tem emoção como os mamíferos. É esse sistema aberto que permite que a gente se conecte emocionalmente. Agora, é também esse sistema aberto que faz com que a gente seja afetado pelos humores das pessoas à nossa volta. E o humor do líder, neurocientificamente falando, evolutivamente falando, é altamente contagioso. Porque ele é o alfa da equipe. Então, o que o líder fala, a forma como o líder se expressa, o humor do líder, como eu disse, é altamente contagioso. Muito mais que qualquer outra pessoa na equipe. Muito mais que qualquer outra pessoa na equipe. Evolutivamente falando, fez sentido pra gente chegar até aqui e espelhar as emoções dos nossos líderes. São os nossos líderes que nos direcionam. Então, você que tá hoje na empresa, você que tá hoje na sua equipe, as pessoas olham pra você, instintivamente esperam segurança de você, esperam tranquilidade de você, esperam estabilidade de você. As pessoas anseiam por isso, por essa referência inequivocável de tranquilidade, estabilidade, segurança. As pessoas precisam disso, dessa conexão emocional nesse nível. E se você não tá dando conta, você não tá sendo um excelente líder. Claro, tem hora que o líder não dá conta. Eu já passei por momentos assim, que eu preciso, gente, não tô dando conta, me ajuda, peraí, tô precisando de ajuda. Isso por si só já é preparo emocional. Essa habilidade de ser vulnerável no momento certo, com as pessoas certas, da forma certa, já é emocionalmente louvável. O que não pode é você não dar conta e ficar descontando nas pessoas. O que você acha é, não, eu sou ser humano, eu posso errar. Não, calma, isso não te justifica, não. Então, é importante que você, líder, se cuide o tempo todo pra você dar conta de lidar com as emoções dos seus liderados, porque só as suas já são demais. Vamos combinar? Que só a nossa coluna vertebral já é pesada o suficiente. Mas nós, líderes, precisamos lidar com as colunas vertebrais das outras pessoas, ou pelo menos ajudá-los a cuidar de suas próprias. A gente não é responsável pela coluna vertebral de ninguém, mas a gente precisa ajudar as pessoas a lidarem com suas próprias colunas vertebrais como líderes, direcionando elas com clareza para uma missão em conjunto, para um trabalho em equipe, por exemplo. Essa regulação, né, a partir da abertura do sistema límbico, ela altera os nossos níveis hormonais, então o humor à nossa volta, não o nosso, o humor das pessoas à nossa volta, altera os nossos níveis hormonais, altera as nossas funções cardiovasculares, olha que louco, gente, altera os nossos ritmos do nosso sono e até as funções imunológicas do nosso corpo são alteradas pelo que a gente sente das pessoas à nossa volta. Por isso que é tão importante a gente estar bem circundado, né, gente? Vamos cuidar dos nossos relacionamentos aí. Saúde também é relacionamentos. Com quem que a gente tem conversado, com quem que a gente tem passado nossos finais de semana, nossas grandes horas, né, a grande parte das horas do nosso dia, com quem a gente tem trabalhado. Então isso altera o nosso sistema imunológico. As pessoas com quem a gente convive mais, temos um sistema límbico cuja estrutura é aberta. Nós somos seres permeáveis. E vocês, líderes, são ainda mais, têm poder ainda maior de permear o coração, a mente dos liderados de vocês. E vocês fazem isso querendo ou não. E vocês fazem, se vocês não estiverem bem capacitados, vocês vão fazer isso pro mal. Vocês vão direcionar pela dor. Vocês vão direcionar porque vocês não são capazes de lidar com as emoções,
emoções, vocês vão querer evitar conflito, vocês vão querer suprimir emoções, vocês vão querer fechar a porta, eu não quero saber disso, vocês se viram pra lá, porque eu não tenho nada a ver com isso, com o conflitinho de vocês, você é mimimi pra lá. Ô, gente, pelo amor de Deus, eu já entrego tudo pra vocês estão reclamando de barriga cheia. Ô, gente, para com isso, quando eu tinha a idade de vocês, ou quando eu fazia o trabalho de vocês, eu não precisava de ajuda. Ô, gente, pelo amor de Deus, medo pra quê? Nós estamos aqui pra trabalhar. Esse tipo de posicionamento do líder não favorece a sua liderança, não favorece a sua equipe. Mas se você não estiver bem capacitado, você não sabe lidar com o que está acontecendo na sua frente. Porque vai acontecer, as emoções vão surgir, você querendo ou não, porque faz parte do ser humano. Isso é bom, não é ruim não. É maravilhoso. Os grandes seres humanos que construíram coisas maravilhosas nessa face da Terra estavam altamente engajados, emocionalmente engajados com suas missões. Então isso não é ruim, queridos líderes, queridas líderes. Isso é maravilhoso. Que nós temos emoções, isso é lindo, extraordinário. A gente só precisa saber direcionar isso. Você, como líder, precisa aprender a direcionar o cérebro emocional dos seus liderados. Ponto. E se você souber, meu filho, minha filha, é só poder, é só alegria. Mais do que tentar combater a nossa natureza, mais do que tentar combater a nossa fisiologia, a nossa história, a nossa evolução, é a gente aprender a lidar com ela. Sempre falo isso, a verdade muito mais que o nosso ideal. A diferença entre o ideal e o real é o gap, esse gap é a frustração. Então, pra gente evitar a frustração, a gente tem que trazer o ideal pro real. Opa, com o que eu tô lidando de verdade? Qual que é a forma correta, então, de um líder tratar das emoções? É a reavaliação. Ao invés da supressão, o oposto é a reavaliação. Ou seja, o líder acolher a emoção, entender de onde aquilo tá vindo, precisa ser escutado entre o discurso nas entrelinhas e trazer isso de forma positiva para a equipe, reformulando o discurso de forma positiva. A reavaliação é o jeito positivo de um líder trazer as emoções para sua equipe. E isso está altamente associado com uma produtividade maior. Os líderes que conseguem reavaliar. E aí quero propor para vocês uma forma de fazer isso, extremamente eficaz, porque emoções é um universo, né? São muitas questões envolvidas, mas eu quero que vocês se atentem às 5 preocupações essenciais de todo ser humano na hora de vocês lidarem com qualquer situação. E se a emoção é colorada, se uma situação está emocionalmente delicada, a probabilidade é que uma dessas 5 questões, uma dessas 5 preocupações estejam presentes. Eu quero que vocês se atentem a isso muito mais que qualquer outra coisa. Quando alguma coisa acontecer que esteja emocionalmente acalorada, emocionalmente difícil, se atentem quais dessas 5 preocupações estão sendo infringidas, estão sendo desrespeitadas para as pessoas envolvidas, para a pessoa que está na sua frente e para você próprio, tá bom? Então a primeira é a apreciação. Quais são as 5 maiores preocupações dos seres humanos em situações difíceis, em negociações, em conversas difíceis, em situações emocionalmente delicadas? A primeira delas é a apreciação, ou seja, a pessoa precisa sentir que você está reconhecendo o valor dela como ser humano, como profissional. Você precisa deixar claro há um respeito por quem ela é. Se ela estiver sentindo que você desrespeita ela como ser humano, a identidade dela, os valores dela, as crenças dela, quem ela é de fato, dificilmente você vai conseguir direcionar positivamente essa conversa, ou essa briga, esse conflito, essa situação emocionalmente delicada. Universal, o desejo de um ser humano sentir-se valorizado, reconhecido por você, apreciado, respeitado. Primeira preocupação essencial. Segunda preocupação essencial, a afiliação, ou seja, conexão emocional com os outros. A afiliação é a sensação de conexão com um grupo ou com pessoas, ou seja, eu não estou sozinho nesse universo. Eu faço parte de algo maior do que eu. Eu pertenço a um grupo, eu pertenço a uma identidade, eu pertenço a uma equipe. Esse senso de pertencimento, ou seja, eu não estou sozinho, é fundamental, uma das 5 preocupações fundamentais do ser humano e universal, ou seja, independe da idade, independe do sexo, independe do contexto sociogeográfico, independe do contexto econômico, independe de nada. Isso é ser humano, tá bom? A afiliação é a segunda questão que precisa ser respeitada, que você precisa se atentar. Terceiro ponto, a autonomia. A pessoa ter liberdade para sentir, ter liberdade para decidir, ter liberdade para dizer, ter liberdade para pensar. Se a pessoa sente que a autonomia dela está sendo desrespeitada, não está sendo respeitada, não está sendo valorizada, não está sendo reconhecida, vai criar caos dentro dela. Ela vai querer se rebelar, ela vai querer sair daquilo, ela não vai ficar contente. Ou seja, é muito mais difícil que você consiga redirecionar essa conversa positivamente do ponto de vista emocional. Então, a pessoa tem que sentir que a opinião dela conta para você, ela tem que sentir que o pensamento dela conta pra você. Não quer dizer que você precisa concordar com ela. Não quer dizer que você precisa fazer os desejos dela. Não quer dizer que você, líder, não possa liderar contrariando a vontade das pessoas. Você precisa liderar contrariando a vontade dos seus liderados. Tá na sua missão também você ser não quando precisa ser não e as pessoas não vão gostar. A questão é como você faz isso. Você faz descartando a opinião dos outros ou você faz escutando a opinião dos outros, argumentando e redirecionando? Essa é a questão. Quarto ponto, status. Ou seja, a sensação de você fazer a pessoa sentir que ela, relativamente a outras pessoas ou relativamente a você, ela é importante. Emoções extremamente negativas surgem a partir de uma competição por status. Um ambiente competitivo, não importa onde for, ele é altamente prejudicial à colaboração, altamente prejudicial à conexão emocional positiva. Emoções fortes positivas podem ser criadas, a pessoa sente que o status dela está sendo valorizado. E a história dela está sendo valorizada. Quem ela é, o cargo que ela ocupa, está sendo valorizado. Então, se numa discussão, se num conflito, se numa situação emocionalmente delicada, a pessoa sentir que você não está respeitando o status dela,
também vai por água abaixo, ou então não vai ser muito mais difícil você redirecionar isso. O rótulo do trabalho, as atividades que essa pessoa desempenha, tem que ser valorizadas, tem que ser respeitadas. No momento de uma conversa difícil, de uma negociação, situação emocionalmente delicada, é fundamental você ocupar um espaço que permite que a outra pessoa também ocupe o espaço dela. O que eu quero dizer por isso? Ou seja, quando você está, por exemplo, corrigindo um comportamento inadequado, quando está dando um feedback corretivo, é mais interessante que você vista o chapéu de tutor e de coach do que o chapéu de cobrador de resultados. Ou seja, você assume um papel diferenciado, uma função diferenciada naquele momento, porque quanto mais você forçar a barra que o seu papel é cobrar um feedback corretivo, mais o mecanismo de defesa da pessoa vai se elevar e menos ela vai te escutar e, portanto, menos eficaz será o seu feedback, portanto, menor é a probabilidade de corrigir o comportamento que você tanto quer que ela corrija. Mudar de função de forma autêntica, de forma apropriada, sem mentiras, pelo amor de Deus, ou seja, você realmente está ali como um coach, como um mentor e não como cobrador de resultados, ajuda a pessoa a se recolocar em relação a você. Então, essas são as 5 preocupações essenciais de um ser humano, dos seus liderados, portanto. Nesse mar de emoções, eu quero convidar vocês a usar isso a partir de agora na caixa de ferramentas de vocês. Eu fiz um curso em Harvard, na Escola de Negócios de Harvard, 2019, meu Deus do céu. Eu tive aula com esse cara que construiu essa teoria, um dos grandes mestres do mundo em negociação, em conversas difíceis. Esse cara é maravilhoso, Daniel Shapiro. Tive horas de aula com ele. Ele desmiuçou essas questões todas lá naquele dia, nossa, com a sala inteira cheia de executivos, foi maravilhoso. Falou, gente, são emoções demais pra gente atentar, né? Então ele criou esse framework com os colegas de trabalho dele, óbvio, durante vários anos e funciona em vários países. Ele testou esse modelo em vários países e viu que funciona mesmo. Então, para facilitar, para não ter que prestar atenção em muitas variáveis ao mesmo tempo, então quero convidar vocês a prestar atenção nessas 5 variáveis: apreciação, afiliação, autonomia, status e função, ok? Presta atenção nisso. O que dessas coisas está sendo infringido, está sendo desrespeitado, que está fazendo com que a pessoa na sua frente seja resistente, se rebele, responda de mau jeito, deixe os mecanismos de defesa lá em cima, tá, líder? Tá nas suas mãos você lidar com essas situações emocionalmente delicadas.